Muito bom a gente ficar em oração diante do Senhor, é algo realmente maravilhoso, né? Estou vendo que mais algumas pessoas chegaram aqui no Zoom, o Ednei acabou de chegar. Seja bem-vindo, Ednei. Tá? É muito bom ter você aqui conosco também. Isso é muito maravilhoso. Irmãos, eu sempre peço muito orientação divina sobre o que falar para a igreja. E um tema que eu gostaria muito de abordar com vocês é sobre a parábola do rico e Lázaro. É um material que eu quero compartilhar com vocês. Desculpe, rico Lázaro, não, irmãos, desculpe. Opa, chegou aqui o pastor Alcemir. Seja bem-vindo, pastor Alcemir. Eu já orei pelo senhor hoje de madrugada, viu? O pastor Gil falou que estava passando algumas dores, já hoje bem cedinho, eu acordo muito cedo, né? Eu acho que essa noite hoje eu quase não dormi. Então, eu estava orando pelo senhor, pastor, pedindo a bênção de Deus pelo Senhor. Né? Então, a nossa parábola de hoje vai ser sobre o juiz iníquo. Mas eu queria, pastor, lhe pedir que fizesse, então, uma oração pedindo a bênção sobre a mensagem. Tá ok, pastor. Muito obrigado pelo seu carinho, por aceitar o convite, pastor Jeú. Fiquei muito feliz e bom ter o senhor aqui com a gente, viu? O prazer é nosso, pastor, pode ter certeza. Então, tá bom. Então vamos orar. Bondoso e amado Pai, que bom, Senhor, que estamos reunidos para falar contigo. Amém, meu Deus. Que bom, Senhor, estarmos nas primeiras horas do dia para buscar o Senhor em primeiro lugar, na certeza de quando assim o fazemos, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pedimos, Senhor, que abençoe nesse momento o pastor Josemir, que bondosamente está reunido conosco aqui para ser usado por Ti como um instrumento. Use o Senhor para falar aos nossos corações e que todos nós tenhamos a certeza de que nesta manhã nós ouvimos a voz de Deus através do pastor Josemir, nos motivando, nos ensinando e nos preparando melhor para o regresso de Jesus. Amém. Assim nós pedimos, bondoso Pai, e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de ler com vocês a parábola que está em Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. É a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Algumas pessoas me perguntam, algumas vezes eu já ouvi perguntas a respeito desse juiz. As pessoas ficam atônitas: pastor, mas esse juiz é iníquo e Jesus está comparando Deus com esse juiz iníquo. Então, eu queria, nesse momento agora, compartilhar com vocês aqui a tela, para nós fazermos algumas considerações com relação a essa parábola, que é bem interessante, vocês certamente vão apreciar muito, vocês vão gostar muito. E vamos tirar lições de oração com relação a essa parábola. Um ponto que é importante a gente considerar: existem alguns teólogos, a gente pode tirar bastante lições de alguns teólogos. Esse Lockyer, ele escreveu todas as parábolas da Bíblia, o título do material dele, todas as parábolas da Bíblia, e na página 9 e 10 ele diz que Jesus não inventou essa forma de ensino, ou seja, parábola. Interessante que a expressão parábola, ela significa para, que tem a ver com paralelo, alguma coisa que é colocada ao lado,
e balo significa lançar ou jogar. Então, parábola é alguma coisa que é jogada, que é colocada junto, é uma paralela. Ou seja, Jesus ele tomava as realidades terrenas do dia a dia, do cotidiano, para poder representar uma realidade maior, que é a realidade celestial. Então, esse método já existia antes do Senhor Jesus. Mas ele tomou posse da parábola e a honrou por fazê-la sua própria, a fim de usá-la como veículo para a maior de todas as verdades. Então, Jesus, ele usou tanto as parábolas, tanto que elas acabaram se incorporando na própria didática dele. E hoje, quando a gente fala em parábolas, a gente pensa logo em Jesus, embora ele não tenha inventado, não é? Agora, é importante a gente levar algumas situações em consideração, algumas questões. Por exemplo, nem tudo na parábola, nem tudo que aparece ali deve ser interpretado como factual. Eu até falei para vocês aqui da parábola do rico e Lázaro, né? Algumas pessoas pegam aquilo ali como se fosse factual, né? E não é. A parábola ela é uma representação da realidade. Então, nem todos os elementos da parábola vão representar exatamente aquilo que está sendo dito, porque é uma parábola, é apenas uma representação. Não é? Agora, Jesus, muitas vezes, ele tomava aspectos da realidade e trazia para a parábola. Como, por exemplo, já que nós mencionamos aqui a parábola do rico e Lázaro, né? Ele menciona o nome Lázaro, porque esse nome era muito forte, né? Foi um homem que foi ressuscitado, o último milagre de Jesus, ele coloca, ele era pobre, né? Enfim, aí Jesus coloca, então, aquela pessoa ali dentro do escopo de uma parábola para poder chamar a atenção para algum aspecto naquela parábola. Assim também na parábola do juiz Inico, Jesus está chamando a atenção para dois aspectos que daqui a pouco a gente vai concluir isso, né? Não vamos chegar lá. Mas quando você lê, por exemplo, os escritos de Ellen White, aqui na parábola de Jesus, na página 83, ela diz assim: a mulher que rogava ao juiz justiça perdera o marido, pobre e sem amigos, não tinha meios para adquirir suas propriedades arruinadas. Assim, pelo pecado, o homem perdeu sua ligação com Deus. Então, Jesus pegou a história de uma viúva, que era conhecida, de fato ela pleiteava, ela tinha perdido o marido, ficou em dívidas, ela tinha razão, ela precisava receber, mas o juiz, embora soubesse das razões dela, ele não estava se importando, né? E aí, a senhora White pega e faz assim essa aplicação. Assim, pelo pecado, o homem perdeu sua ligação com Deus. Né? A mulher havia perdido o marido, pobre sem amigos, não tinha meios para readquirir as suas propriedades arruinadas. Então, ele pegou a história de uma viúva, uma história real, né? A história de um juiz, ou de juízes, né? Querendo representar muitos juízes naquela época, que eram pessoas indiferentes, e ele, então, faz uma aplicação que mesmo um juiz indiferente, mesmo um juiz exator, mesmo um juiz que não tem nenhuma preocupação com aqueles que estão sendo julgados, especialmente aqueles que são inocentes, mesmo esses são capazes de atender a um pedido de uma pessoa que está insistentemente rogando pela ajuda dele. Aí ele está dizendo, pois Deus que é bom, Deus que é maravilhoso, ele não vai atender aos rogos daqueles que clamam por ele. Então, a parábola, ela quer dizer exatamente isso. Quando a gente fala a respeito de parábolas, é bom lembrar o seguinte, que o conhecimento mais amplo da parábola, ou dos mistérios de Jesus, dos arcanos de Jesus, daquelas coisas que muitas vezes ficam ocultas para a maioria das pessoas, não são para aqueles que são comprometidos com ele. Ele disse lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, ou seja, os descomprometidos, não lhes é isso concedido. Então, quando Jesus Cristo fala em parábolas, ele fala para que o seu povo possa compreender. Ele gostaria que o seu povo entendesse. Era por isso que depois que ele falava ao povo, depois que ele esclarecia para o povo, então os discípulos se aproximavam dele e eles perguntavam, mestre, explica para a gente o que o senhor falou hoje cedo, né? E ele, então, explicava. Então, veja que o conhecimento mais amplo é reservado para os comprometidos. Nós temos uma passagem em Oséias 14, 9, que diz assim, quem é sábio que entenda essas coisas, quem é prudente que as saiba, porque
Os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quando a palavra de Deus fala de transgressores, ela está falando de transgressores da lei de Deus, aqueles que não são comprometidos com Deus. Essas pessoas não oram, não buscam ao Senhor. Então, para elas, será muito difícil compreender aquilo que a palavra quer dizer. Mas nós temos aqui alguns comentários bem interessantes de Ellen White. A parábola salienta a oração insistente, é exatamente isso. Então, pelas orações insistentes, evidenciamos a nossa forte confiança em Deus. O senso de nossa necessidade nos induz a orar com fervor, e nosso Pai Celestial é movido por nossas súplicas. Quando eu estava preparando esse sermão, eu comecei a me lembrar da minha mãe. Minha mãe já tem vários anos que a minha mãe partiu, né, que ela morreu. E a minha mãe era uma pessoa muito simples. A minha mãe só tinha o primeiro ano primário. Inclusive, ela fez de novo comigo a alfabetização, que eu fui professor do Mobral, na época, Movimento Brasileiro de Alfabetização, e ela estudou comigo. A minha mãe era uma pessoa de poucas letras, não tinha nenhuma formação acadêmica, digamos assim. Mas a minha mãe era uma pessoa muito sábia. O meu pai tinha uma excelente formação acadêmica, mas a minha mãe era muito mais sábia do que meu pai. Meu pai era muito inteligente, mas a minha mãe era sábia. Tem uma diferença entre uma coisa e outra. E quando eu era bem pequeno, meu pai, aliás, bem pequeno, e eu cresci nesse ambiente, né? Até me tornar homem feito, o meu pai bebia, meu pai fumava, e muitas vezes a minha mãe era maltratada. Mas a minha mãe nunca saiu de casa, minha mãe nunca desistiu do meu pai, minha mãe orava por ele. Minha mãe passou a vida inteira orando pelo meu pai e orando pelos filhos, porque pelo fato de a gente ter um pai que não era cristão, era um homem que gostava das coisas do mundo, a gente acabou enveredando pelo mundo também. Nós somos 6 irmãos. Então, era muito difícil a situação que ela passava. Às vezes eu perguntava para mim mesmo, como é que a minha mãe consegue aguentar meu pai com as coisas que ele faz com ela? Mas a minha mãe aguentou. E minha mãe orava, e orava. Minha mãe orava por mim também, porque eu também andei em descaminhos na minha juventude. Às vezes eu acordava de madrugada e eu via aquele vulto. Eu chegava embriagado em casa e dormia embriagado, levantava de madrugada, via aquele vulto no pé da minha cama. Eu arregalava assim, tentava limpar bem os olhos para ver o que era aquele vulto. Assim, à noite era minha mãe ajoelhada no pé da minha cama orando por mim. Que coisa tremenda. Várias e várias vezes. E as orações da minha mãe foram atendidas, porque eu fui o primeiro a aceitar ao Senhor Jesus Cristo através do Adventismo. Aí depois ajudei a criar um irmão na igreja, que era o Caçula. Trabalhamos com mais 2 irmãos, mas ainda temos que trabalhar com mais alguns, até que venham todos. Minha mãe já partiu, mas eu continuo fazendo o papel dela, insistindo pela conversão dos meus irmãos. A minha mãe me passou uma grande lição: insistência na oração. Mas você deve estar perguntando, mas pastor, por que Deus às vezes espera tanto tempo para nos responder? Porque a minha mãe também tinha muitos defeitos de caráter. E à medida que a minha mãe foi orando, e foi buscando a Deus, e foi se entregando, esses defeitos de caráter, enquanto ela orava pelos filhos e pelo marido, esses defeitos de caráter foram indo embora também. E quando a minha mãe já estava, uma senhora, doente, eu olhava para minha mãe e eu via a minha mãe como uma pessoa quase que perfeita. Minha mãe antes era nervosa, exasperada, brigona, se ressentia por qualquer coisa. Depois, quando ela ficou mais velha, era totalmente o contrário. Eu me lembro que minha mãe tinha coma hepática. Né? Se ela comesse queijo, carne, qualquer coisa forte, ela entrava em coma. Ela teve que parar. Ou parava ou morria. E eu me recordo, minha mãe era mineira, minha mãe gostava muito de doce, gostava muito de queijo, gostava muito de carne, essas coisas, a minha mãe parou. E eu me lembro que meus irmãos, às vezes, chegavam com frango em casa, chegavam com queijo e tal, aí meus irmãos olhavam assim para ela
e ficavam meio sem jeito, ela dizia, podem comer, meus filhos, eu já sei mesmo que eu não posso comer e nem devo comer, vocês fiquem à vontade, porque eu nem sinto vontade. Aliás, eu queria mesmo parar com essas coisas. E assim, quando brincava com ela, ela não se incomodava mais, ela levava na brincadeira, antes ela se ofendia, foi completamente transformada. Então, ao orar por outros, ela também foi transformada. Então, a oração insistente é uma coisa muito maravilhosa. Eu queria contar para vocês uma experiência que me toca muito, a experiência de Evan Roberts. Evan Roberts, quando tinha 13 anos de idade, ele começou a orar. Ele era um cristão, era um menino cristão muito fervoroso. E aos 13 anos ele começou a orar, orar. Sabe para quê? Pedindo o dom do Espírito, pedindo o derramamento do Espírito sobre a vida dele. Todo dia ele orava, ele orava insistentemente. E ele orou durante 13 anos. E quando ele estava com 26 anos, o Espírito Santo veio numa porção forte sobre ele, reavivou a vida dele, uma coisa fantástica. Isso foi no ano de 1904. Ele frequentava uma igreja pequena na sua cidade. E ele chegou na igreja com tanto entusiasmo, ele estava com tanto poder, mas com tanto poder, ele estava tão impressionado que o que aconteceu? Alguns jovens, 16 jovens se converteram só pelo testemunho dele. Foi algo assim fantástico, eram 16 jovens que não eram comprometidos, esses 16 jovens se converteram. E aquela pequena cidade, ela se tornou um foco que começou com um rapaz, um foco que iria atingir o país inteiro. O país de Gales foi extremamente abençoado. Pessoal, 100 mil pessoas se converteram no país de Gales naquela época, entre os anos de 1904 e 1905. E o resultado, eu colhi aqui alguns resultados, a gente poderia colocar alguma coisa a mais, mas eu separei aqui, colhi os resultados. A taxa de criminalidade caiu no país, bêbados e prostitutas foram transformados, os bêbados deixaram sua bebedeira, se tornaram sóbrios, as prostitutas se tornaram pessoas puras, os bares perderam os seus clientes. Inclusive, há um comentário sobre isso, os bares foram à bancarrota, porque as pessoas não bebiam mais, não é? Foi uma coisa tremenda mesmo. Encontros políticos foram cancelados, partidas de futebol foram postergadas ou canceladas também. E as igrejas ficavam repletas, as pessoas recorriam, elas iam à igreja. Irmãos e amigos, eu fico sonhando com isso. Se nós buscarmos a Deus de todo o coração, se nós fizermos como Ivan, se nós buscarmos, Deus fará uma grande obra por nosso intermédio. Nós precisamos insistir, orar insistentemente, cair de joelhos e orar mesmo de todo o coração. Continuando, os encontros de oração, vejam, duravam de 6 a 8 horas. Às vezes, nós fazíamos um encontro de oração de 1 hora, 1h30, 2 horas, e aqueles ainda que torcem um pouco o nariz, já está demorando muito, né? Eles faziam um encontro de 6 a 8 horas de oração, eles iam para a igreja e oravam. E com muita frequência, essas orações eram feitas ajoelhado. Era um período de oração fervorosa, de muita busca de poder. Eram orações que moviam o coração de Deus. Aquelas pessoas que trabalhavam nas minas, os mineiros, eles eram conhecidos por perjurar, blasfemar, dizer palavrões. Era muito difícil conviver com o mineiro. Os mineiros, eles eram extremamente profanos, xingamento toda hora. Esses mineiros embrutecidos voltavam para as minas transformados. A linguagem deles era transformada. Muitas vezes os líderes, aquelas pessoas que não tinham aceito o evangelho, tinham dificuldade de se comunicar com eles, porque eles agora falavam uma linguagem diferente, falavam uma linguagem pura. Não era mais aquela linguagem que utilizava antes. Outra coisa, eles abandonaram as palavras de baixo calão. Houve uma transformação, uma mudança completa na vida daquelas pessoas. A irmã White, no livro Parábola de Jesus, na página 82, eu peguei o texto dela, gente,
e seccionei. Isso aqui tudo é um texto só, mas eu seccionei para ficar didaticamente compreensível, né? As proezas da oração. O que a oração pode fazer na vida da gente? Ela diz assim: os filhos de Deus não foram deixados sós e indefesos. A oração move o braço do Onipotente. As orações, primeiro, venceram reinos. Segundo, praticaram a justiça. Terceiro, alcançaram promessas. Quatro, fecharam a boca de leões. Quinto, apagaram a força do fogo. Saberemos o que isto significa quando ouvirmos o relato de mártires que morreram por sua fé. Nós vamos ter essa oportunidade no céu de conversar com esses mártires, estes que renderam a vida ao Senhor por causa da sua fé. E o sexto item: puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Puseram em fuga. Hebreus capítulo 11, versículo 34, 33 e 34. Maravilhoso isso. A oração gera um compromisso com Deus. Mas a oração, ela não é simplesmente um ato. Sabe, amigos e irmãos, eu vejo a oração como um estilo de vida. A oração é muito mais uma atitude do que simplesmente uma prática mecânica. A oração é um estilo. Quando a gente se acostuma muito a orar, a passar muito tempo em oração, a gente fica sintonizado com Deus praticamente o tempo todo. Tudo que a gente vai fazer, a gente está conversando com Deus, a gente pergunta: devo fazer isso ou não? Quando está com dúvida, a primeira pessoa que você pergunta é a Deus. Você fica naquela ligação intrínseca com Ele. A oração faz isso, ela começa a modificar as nossas disposições internas, ela começa a fazer realmente modificações na vida da gente. Na página 88, parágrafo 2, ela diz assim: se consagrarmos a vida a seu serviço, nunca chegaremos a situações para as quais Deus não haja feito provisão. Então, há compromisso. Se eu oro, eu tenho um compromisso. Aí você vai dizer: mas como assim, pastor? O que você quer dizer com isso? Tudo que você vai fazer na vida, os seus negócios pessoais, tudo, se você está sintonizado com Deus, você pode acreditar nas promessas dele. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar no vazio. Ele vai dar sempre um jeito de conduzir você para o melhor caminho, para a melhor situação, sempre. Por quê? Porque você está sintonizado com ele. Eu fiz a mesma coisa nesse texto, também aqui no parágrafo 2, na página 88, eu seccionei aqui o parágrafo dela para poder ficar mais didático. Então, qualquer que seja a nossa situação, temos um guia para nos dirigir o caminho. Quaisquer que sejam nossas perplexidades, temos. 2, um conselheiro infalível. Quaisquer que sejam nossas aflições, privações ou solidão, temos. 3, um amigo compassivo. Então, eu coloquei aqui o que nós temos quando nós oramos. Nós temos um guia, nós temos um conselheiro, nós temos um amigo compassivo. Ele se torna nosso amigo, profundo amigo, íntimo amigo, quando nós realmente desenvolvemos uma vida de oração. Os atribulados, os sofredores, as pessoas que padecem de algum tipo de privação, essas pessoas precisam muito se entregar a Deus. Ela diz assim, agora no parágrafo 4, invoquem a Deus todos os que estão em tribulações ou são maltratados. Desviai-vos daqueles cujo coração é como aço e tornai conhecidas as vossas petições ao vosso Criador. Às vezes, amigos e irmãos, a tribulação é provocada por pessoas que têm coração duro, coração de aço. E nós temos a tendência de nos fixarmos muito nessas pessoas que praticam mal contra nós. A gente fica tão angustiado, a gente fica pensando nessas pessoas o tempo todo, na maldade que elas estão praticando contra nós. E muitas vezes nós até ficamos procurando em nós mesmos um motivo. Por que eu estou sofrendo isso? O que eu fiz para que essa pessoa fizesse tal coisa comigo? Né? Aí a gente muitas vezes acaba até se culpando pelo erro que o outro está cometendo. Nós ficamos tanto tempo concentrados nessas pessoas que a nossa angústia aumenta, e a presença daquele inimigo, a presença daquele incômodo fica o tempo todo no coração da gente, aquilo fica molestando,
Isso tira a nossa paz, tira o nosso conforto, tira a nossa tranquilidade, tira a nossa serenidade. Olha o que ela está dizendo. Estes que estão passando por tribulação, invoquem a Deus. Todos os que estão em tribulação ou são maltratados. Olha o que ela diz aqui. Desviai-vos daqueles cujo coração é como o aço, e tornai conhecidas as vossas petições ao vosso Criador. Então, ao invés de ficar pensando naquela maldade que está sofrendo, naquela tribulação que está passando, fale com Deus, converse com Ele, derrame a alma sobre Ele, e digo mais, perdoe aquele que está fazendo mal. Você vai se livrar completamente da presença daquele inimigo, sempre torturando você. Ao invés da imagem daquela pessoa torturadora, coloque a imagem de Cristo dentro de você. Pense nele, visualize, comunique-se com ele. É isso que nós devemos fazer. Nós somos aconselhados a fazer isso. Deus não despreza as orações de seu povo. Esse texto é maravilhoso. Está na página 89, parágrafo 3. Não há perigo de que o Senhor despreze as orações de seu povo. Vou ler de novo. Não há perigo de que o Senhor despreze as orações de seu povo. O perigo está em que desanimem na tentação e prova e deixem de perseverar em oração. Então, qual é o perigo? Deixar de orar. Qual é o perigo? Deixar de comungar, de ceder à tentação e parar de orar. Nós temos que buscar o Senhor. Se buscamos ao Senhor, não há nenhum perigo de que a nossa oração não seja ouvida. Ele vai sempre ouvir as nossas orações. E agora nós estamos indo para o final, estamos terminando. Há duas importantes lições objetivas nessa parábola. Eu quero ler com vocês novamente o verso 8 e depois eu vou ler o verso 1. Eu vou fazer o inverso, vou ler o final da parábola e depois o início. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então há duas lições bem objetivas que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar nessa parábola. A primeira está aqui no verso 8, onde Jesus deixa claro que a fé seria rara por ocasião da sua vinda. E nós estamos vivendo num mundo onde existe muita crendice, existe muita religiosidade sem o devido espírito. Muita crendice, mas pouca espiritualidade, pouco cristianismo verdadeiro. Então, essa é uma lição. As pessoas, na verdade, estariam indiferentes à fé. Pouco antes da volta de Jesus. Ele é claro aqui, quando vier o Filho do Homem. A segunda lição está no versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, essa aqui é a segunda lição, na qual ele aborda sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, qual é o nosso dever? Orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre, andar com os pensamentos sempre sintonizados no Senhor. Ter, no entanto, um momento em que efetivamente você passe mais tempo com Ele. Eu, particularmente, gosto muito das madrugadas. Gosto de orar de madrugada. Muito silêncio, eu fico bastante tempo com o Senhor. Ali, nestes momentos, eu abro meu coração, eu converso com Ele, eu faço a leitura da palavra, é maravilhoso. Eu faço o estudo da lição da escola sabatina, eu faço as minhas aclamações, eu faço meu pedido de perdão, louvo. Eu também faço particularmente as orações intercessoras, eu peço por muita gente. A minha lista é grande e esse momento é muito maravilhoso. E esse momento, nas primeiras horas da manhã, que me dá fôlego para que eu possa continuar, para que eu possa seguir o restante do dia com o Salvador. Pessoal, isso é maravilhoso. Eu faço um apelo para você que está aí do outro lado, né? Do outro lado do vídeo, que você não esmoreça, não desfaleça, mas que você procure acompanhar o Senhor Jesus Cristo para onde quer que Ele vá. Procure estar perto dele, procure segui-lo
E faça isso em oração, faça isso com leitura da palavra. Eu costumo, ontem mesmo eu fiz um batismo, graças a Deus, eu queria falar com vocês um pouquinho também sobre a questão da vida espiritual. Eu sempre digo, eu tenho sempre uma conversa com os candidatos antes do batismo, eu digo para eles que quando nós aceitamos o adventismo, nós entramos numa guerra. Nós declaramos guerra ao inimigo das nossas almas. E para nós sermos vencedores, a gente precisa ter alguns exercícios de piedade, como dizia John Wesley, né? John Wesley falava de exercício de piedade e exercício de misericórdia. Exercício de piedade é aquilo que você faz para fortalecer sua vida espiritual. E exercício de misericórdia é aquilo que você faz para atender a necessidade de quem precisa e assim cumprir a lei de Cristo. Então, exercício de piedade, que exercícios são esses? Oração profunda, estudo da palavra de Deus, estudo meditativo de materiais como espírito de profecia, é muito importante isso. Participar das atividades da comunidade, da igreja. Quando você puder ir à igreja, vá. Se você não puder de forma alguma, nós estamos vivendo uma exceção, numa pandemia, será compreensível. Mas, se você pode, vá. E outra coisa, mantenha sempre uma ligação com a missão. Tenha uma atividade missionária. Participe de um pequeno grupo, participe de uma dupla missionária, convide as pessoas para participarem das atividades espirituais da igreja. Enfim, esteja envolvido na missão. Não basta nós sermos apenas pessoas fortemente devocionais. Nós precisamos ser fortemente missionárias também. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça na fé, que Ele nos ajude a perseverarmos em oração até que o Senhor Jesus Cristo volte. E aí, então, nós estaremos sempre com Ele, face a face, vamos poder abraçá-lo, estar com Ele fisicamente, sempre e eternamente. Amém. Pastor Alcimir, nós, então, podemos terminar. Eu gostaria de ver mais os irmãos. Eu vou passar um recado aqui. Nós estamos com 81 pessoas aqui no YouTube, né? E eu quero agradecer. Eu agradeço a todos e solicito, eu estou colocando aqui para ele, né? Para eles, né? E solicito que orem por mim e pelo pastor Alcimir. Evidentemente, nós devemos orar uns pelos outros, mas nós, pastores, nós somos muito mais necessitados de oração das nossas igrejas do que nunca nesse tempo em que nós estamos vivendo, porque os pastores são muito atacados, são muito assediados, e a gente precisa muito das orações. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu faço um apelo para que, se você ainda não tem uma vida de oração efetiva, faça um programa com Deus, marque um horário, cumpra esse horário, estabeleça um tempo mínimo para passar com Deus e faça disso uma prioridade da sua vida, tá bom? Deus abençoe. Podemos orar, pastor? Sim, pastor. Olha, que mensagem maravilhosa. O senhor realmente foi usado por Deus. As palavras alcançaram o coração de todos nós. Palavras simples, fáceis de colocar. O senhor usou uma pedagogia muito interessante. E nós agradecemos, pastor Josemir, mais uma vez o senhor ter estado com a gente. Seja sempre bem-vindo, viu? Que Deus abençoe o senhor. Amém. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. O prazer é meu, e eu louvo sempre a Deus por Ele falar um pouquinho, né, através de nós, assim, poder nos ajudar a completar essa missão maravilhosa que Ele colocou em nossas mãos. Amém. Que nosso pessoal aí de Largo da Batalha, eu convidei também algumas pessoas, né, daqui do meu grupo, que participem, não sei, como tem muita gente, não deu para ver todos, mas que sejam todos muito bem-vindos, né? E que todos nós possamos fazer a vontade de Deus, entregando o nosso coração inteiramente a Ele. Oremos, amém. Então? Oremos. Pai Celestial, a Ti, Senhor, nós tributamos toda a honra, todo louvor, toda a glória, Senhor, que são devidas ao Teu nome santo e poderoso. Eu te agradeço, meu Deus,
pelo fato de tu ouvires as nossas orações, pelos conselhos que tu nos dás, porque tu perdoas os nossos pecados. Senhor, eu gostaria de pedir que tu derramasses o teu Espírito Santo, que tu derrames o teu Espírito Santo sobre os irmãos do Largo da Batalha, sobre o seu pastor. Amém. Que tu derrames o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Porque neste mundo tão difícil, nós precisamos muito do teu Espírito Santo para dirigir a nossa vida. Eu sei, Senhor, que nessas 80 pessoas que estão aqui sintonizadas conosco, muitas estão sofrendo perdas, não apenas por causa da Covid, mas de outras enfermidades. Muitos estão atribulados por causa de problemas com o trabalho ou problemas existenciais. Eu peço a Ti, meu Deus, que Tu derrames uma bênção especial sobre cada um que esteja precisando muito. E que Tu, meu Deus, mande a bênção na medida para solucionar as suas dificuldades e para mostrar, meu Deus, que elas não estão sós, Senhor, que elas têm um Deus maravilhoso, um Deus que cuida, um Deus que se preocupa e que salva. Querido Pai, receba a nossa oração como um cântico e responda, Senhor Deus, como uma festa. Senhor, eu te clamo agradecido no nome sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém, Senhor. Louvado Amém, seja. Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Foi um prazer muito grande estar com vocês e nos colocamos à disposição. Sempre que precisarem, nós estamos às ordens, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá? Quero cumprimentar aqui o Ednei, tá bom? O doutor Fortes, mais uma vez, pastor Alcemir, e todo o pessoal também que está aí no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até uma próxima. Amém. Até, pastor. Deus te abençoe. Obrigado.